Esse ano, Deus nos deu a honra de fazermos aqui na casa do Senhor Antônio, o qual quero agradecer desde já por ele ter aberto as suas portas para esse evangelho. Amém. Que Deus o recompense, ele, não só ele, mas toda a sua família. E o motivo de eu hoje ter me proposto a trazer uma palavra foi a pedido de um grande amigo meu. Então, sendo assim, vamos ler a Bíblia. Eu vou ler um versículo só, que se encontra no livro de Romanos, no capítulo 3 e o verso 23. É uma passagem muito conhecida, creio que muitos têm a de cor, mas mesmo assim vou fazer uso da Bíblia. Quero ler. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Louvado seja Deus, que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Amém. Quero convidar o irmão Miguel para vir louvar com o hino e logo após eu quero convidar você para escutar com atenção o que Deus vai falar para você nessa noite. Boa noite com Jesus. Entrei no templo, dobrei os meus joelhos para conversar com o Senhor. Desiludido do mundo, no peito um sofrer profundo, sem paz, sem fé, sem amor, ajoelhado senti o meu pecado e o grande mal que ele me fez. Mesmo sem ter merecido, estava arrependido, pedindo perdão mais uma vez. Porém, Jesus não esquece o pecador que padece, mas não tem alegria em pecar. Agora sou um novo crente, olhando só para frente, feliz, feliz com Deus, vivo a cantar. Agora sou novo crente, olhando só para frente, feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Entrei no templo, dobrei os meus joelhos para conversar com o Senhor. Desiludido do mundo, do peito um sofrer profundo, sem paz, sem fé, sem amor, ajoelhado senti o meu pecado e o grande mal que ele me fez. Mesmo sem ter merecido, estava arrependido, pedindo perdão mais uma vez.
não esquece o pecador que padece, mas não tem alegria em pecar. Agora sou novo crente, olhando só para frente. Feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Agora sou novo crente, olhando só para frente. Feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Nesse versículo, a Bíblia diz que todos pecaram destituídos. Agora, o que significa ser destituído? Destituído significa se demitir. Uma pessoa trabalha numa empresa e quando ele é colocado para fora daquela empresa, ele foi demitido. Então isso aconteceu com o homem, quando ele pecou. Ele foi demitido, ele foi privado de autoridade. O homem foi privado de autoridade, porque o homem tinha poder. Ele tinha poder de falar e aquilo acontecer, até mesmo de mandar uma árvore sair dali e ir para outro lugar, ela iria. Mas ele foi destituído desse poder. Ele foi destituído da glória de Deus. E o que significa glória? Glória significa brilho, esplendor ou prestígio. Então todos pecaram e foram tirados desse brilho de Deus. Agora muitos dizem que, tem um ditado que muitos dizem que morreu, acabou. Não acabou. A morte não é o fim. A coisa ainda é mais dura daí para frente. Vamos ver isso em Daniel, capítulo 12, verso 2. Daniel escrevendo diz: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Então não acabou, o homem morreu, acabou? Não, não acabou não. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Agora presta atenção nisso aqui. Uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Mas que vão ressuscitar, vão. E em São João, capítulo 5, versículo 29, ele diz: e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Olha, gente, isso é algo muito terrível. Isso é algo verídico. E em 2 Coríntios, Paulo escrevendo, ele diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Então todos. Você morreu, acabou? Não, não acabou não. Todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito. Então, cabe a você mudar o seu modo de agir, seu modo de pensar. Tudo que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então o homem, todos vão participar desse julgamento. Não interessa se você chega e diz que não acredita nisso. Ah, eu não acredito nisso não. Eu lhe garanto uma coisa, que não vai mudar esse plano de Deus, não vai mudar a palavra de Deus pelo fato de você crer ou deixar de crer. Amém. Não vai mudar. Muitos preferem crer em doutrinas
erradas. Mas o apóstolo São Paulo diz que ainda que nós mesmos, se referindo aos apóstolos, viesse e ensinasse um outro evangelho, além do que eles já tinham ensinado, que tinha que ser considerado anátema, maldito. Mas houve um outro evangelho. Qual esse outro evangelho? O evangelho do purgatório. Foi criada uma doutrina de um falso ensinamento, de um suposto purgatório, que o homem pode fazer, viver sua vida do jeito que entender, do jeito que quiser. E quando ele morrer, se ele não for bonzinho, nem malzinho, ele ficar no meio termo, então ele vai para o purgatório, e lá por um espaço de tempo, ele fica lá purgando, outros aqui ficam intercedendo por ele, e até que ele vai ser absolvido dos seus pecados, e sai do purgatório e vai para o céu. Isso eu lhe afirmo, é a maior mentira de Satanás. Porque o que Satanás quer é colocar o Calvário de Jesus como inválido. Satanás quer invalidar o Calvário, o sacrifício de Jesus. E para isso, ele criou essa doutrina satânica, diabólica e mentirosa do suposto purgatório. Verdade. E não existe purgatório na Bíblia. Pois é. Por quê? Se você ler Romanos e Hebreus, capítulo 9, versículo 27, lá está escrito: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então aonde ficou o purgatório? Você já vê logo que é uma falcatrua de Satanás. É como a doutrina que o homem reencarna. O homem vai reencarnar e vai pagar seus pecados. É outra mentira de Satanás. O que purifica, o que santifica, o que salva o homem é o sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, Deus sabia que todos, como o irmão iniciou aqui, o homem pecou e aquele pecado passou de geração a geração a todos. Você presta atenção que o versículo que eu li diz que todos pecaram. Amém. São Paulo pecou, São Pedro pecou, Santo Antônio pecou, Santa Marta pecou, Santa Madalena, Santa Maria, Santo Inácio, todos os santos, todos os homens pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Aleluia. Mas Deus, por sua misericórdia, Deus, por sua graça, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, São João capítulo 3, verso 16, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não vá para o inferno, Amém. mas tem a vida eterna. Agora, crer não é acreditar. Acreditar é uma coisa, crer é outra. Acreditar, eu posso dizer, eu acredito que Jesus veio à Terra. Eu acredito, você está dizendo, eu acredito. Crer vai mais fundo. Amém. Crer significa obedecer a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador. Há um só Deus, não três. E um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aleluia. Glória a Deus. Então não há outro intercessor entre Deus e você que possa interceder por você na presença de Deus, a não ser Jesus Cristo. Aleluia.
Glória a Deus. É a pura verdade. Isso é a Bíblia. Gente, eu estou lendo a Bíblia Sagrada. Aleluia. Os homens têm tentado mudar essas escrituras. Verdade. Você encontra hoje nas livrarias Bíblia para todos os gostos. Para todos os gostos. Mas a Bíblia verdadeira de Deus ainda prevalece. Amém. Em Atos, agora veja que eu falei que não há outro mediador. Não há uma medianeira entre o Deus que possa lhe interceder. Olha, olha, não faça isso com o irmão Josué, não. Não existe isso. É Jesus Cristo. Agora em Atos capítulo 4, versículo 12 diz: e em nenhum outro há salvação. E em nenhum outro há salvação. Nem em São Pedro, nem em São Paulo, em São João, nem nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, senão Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Você está vendo? E onde ficou o purgatório aqui? Passou por longe. Você vê logo que isso é mentira. Agora, por que em nenhum outro há salvação? Por quê? Por que em nenhum outro há salvação? Sabe por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, precisando também ser remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Apocalipse capítulo 1, versículo 5, que diz: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Glória a Deus. O sangue de Jesus anulou o suposto purgatório. O sangue de Jesus Cristo aqui desfez a doutrina da reencarnação. Verdade. 1 João capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém. O sangue de Jesus Cristo lava e purifica Amém. o homem dos seus pecados. É por isso que ele teve que vir derramar esse sangue. Agora, meu amigo, para que isso funcione na sua vida, para que isso tenha efeito na sua alma, é necessário você seguir essa recomendação. E o que é essa recomendação? Se andarmos na luz, como ele na luz está. E que luz é essa? A luz é a palavra de Deus. Se andarmos na luz, essa luz você pode encontrar em Salmo 119, versículo 105. Lá está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém, Deus. Então você tem que andar nessa palavra. E o que é que essa palavra diz? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Paulo diz em Romanos 6 e 23. Agora, esse caminho começa, se você quer caminhar, quer começar a trilhar esse caminho começa em São Mateus, capítulo 10, versículo 32. Ele diz: portanto,
qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Há uma necessidade do homem confessar Jesus como seu Salvador, publicamente. É quando você diz: eu aceito a Jesus como o meu único e suficiente Salvador, publicamente. Ele promete na sua palavra, não sou eu, ele promete que ele também vai te confessar lá na presença do Pai. Por que essa necessidade? Porque em Romanos capítulo 10, versículo 10 diz: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então é assim que você vai chegar lá do outro lado com Jesus. Aqui está bem simplesinho. E em Romanos capítulo 5, versículo 11 diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Aleluia. Não é por purgatório que você vai chegar a ter uma relação direta com Deus, como o homem perdeu lá no princípio. Ele perdeu. Ele foi destituído dessa comunhão agradável que ele tinha com o Senhor, o Criador. Você já pensou? Você ser amigo assim de uma pessoa muito influente? Pensou você ser amigo do nosso governador, Camilo Santana? Já pensou você ser amigo dele? Ir lá conversar com ele? Quando você chega lá ainda, sai que vai falar com outro, você tem aquele: aura, rapaz, você não sabe com quem eu estava. Eu estava com o governador, conversando com ele. Então a pessoa fica orgulhosa. Agora imagine você ter esse contato direto com Deus, o Criador do céu e da terra. Isso é algo grande. Amém. Isso é algo magnífico, que nem se compara. Não dá nem para comparar, nem um milésimo de você ter uma amizade com um presidente, por exemplo, de um país, de que com Deus. Mas o que o homem tinha perdido, através de Jesus Cristo, ele te dá essa reconciliação, gente. É através de Jesus que você tem esse contato de novo com Deus. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. E em tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Deus deu ao homem esse ministério. E o que é ministério, irmão? Que eu não sei. O que significa ministério? Deus deu um ministério? O que é ministério? Ministério é uma execução de uma tarefa, de uma obra. É como se um mestre de obra vai fazer uma casa. Então naquela casa tem várias tarefas. Tem a tarefa do pedreiro, do servente, do encanador, do eletricista, do carpinteiro. São tarefas para esse templo. E Deus lhe deu nesse templo de Deus, nesse ministério de reconciliação com Deus, Ele não deixou longe de você. Ele não deixou para o purgatório. Ele deixou diretamente com você. Você é o responsável de se quer esse contato com Deus ou não. Deus deixou isso na sua mão. Esse ministério, essa execução dessa tarefa está com você. Cabe a você nessa noite querer ou não, aceitar ou não. Mas como eu lhe disse, não vai fazer diferença no plano de Deus. Deus deu esse plano para o homem. Deus entregou isso ao homem grátis. Você não tem que pagar, mas você tem que, a Bíblia diz
em Lucas 16:16. No final do versículo, Deus diz que o homem que é anunciado aos homens é anunciado esse evangelho. E o homem emprega forças para entrar nele. Como o irmão estava falando, não é só o coração, na pregação de rádio o pastor está dizendo. Deus não quer só o seu coração, não. Deus quer o corpo, alma e espírito reservado para Jesus Cristo. Para que Deus possa habitar em você. Para que você receba esse dom gratuito de Deus. É necessário você seguir esses passos. E deixar de crer nessas tonterias. Crer que seu fulano pode lhe salvar. Não, o único que pode lhe salvar é Jesus Cristo. Só através dele é que você tem esse contato direto com Deus novamente. Que Deus vos abençoe. Irmão Ney.